curso sério, não é uma de brincadeira, não. É realmente, Leandro, é para ajudar as pessoas. Excelente. Tá? Nós temos assim o apoio, né? Quando eu falo, apesar de ser voluntariado, ele é reconhecido pelo governo brasileiro. Ele tem página do governo brasileiro falando do Enseja nas redes sociais, no próprio Google, entendeu? Você pode estudar sozinho, até pode, mas eu aconselho não, porque o conteúdo é denso e se você precisa aprender para fazer uma prova, é muito complicado aprender sozinho. Fala, imigrante, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com imigrantes aqui no canal Falas Imigrantes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é educação. Eu acho que é uma ferramenta importante, não só aqui na Europa, como em qualquer parte do mundo, a educação. E hoje a minha convidada, ela é formada em História no Brasil e aqui em Portugal, ela está como voluntária do Enseja e vai contar um pouco pra gente como funciona. Então, se você não terminou os seus estudos no Brasil, está aqui em Portugal, quer terminar, então assiste esse vídeo até o final. Não esquece também, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para todo mundo. Beleza? E sem mais delongas, hoje a minha convidada é a Beatriz. Como é que você está, Beatriz? Tudo bem? Eu tô bem, Leandro. E você? Tudo bem, graças a Deus. E esse assunto de hoje é um assunto importante, que eu acho que a educação, eu acho que, como eu falei, eu acho que em toda parte do mundo a gente precisa de educação, Então, a gente, quando você tem a possibilidade de estar fora do teu país e ainda conseguir concluir seus estudos, eu acho que é o ideal e acredito que muitos brasileiros não saibam, que existe essa possibilidade de você fazer aqui em Portugal, Mas assim, antes da gente começar a nossa conversa, você explicar um pouco sobre, eu peço para todo mundo para começar primeiro falando de onde você era lá no Brasil, qual era a sua profissão lá, e como você veio e por que você veio para Portugal. Olá para todos que estão aí assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por ter me convidado. É um assunto que sou apaixonada pelo assunto da educação. Eu acho que é o pilar de toda a sociedade, em todas as esferas. Então, educação assim é importante para todos, Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. Minha infância foi na cidade de Petrópolis, então assim eu tive muito contato sempre tive muito contato com história, Então, eu me lembro na cidade de Petrópolis, a primeira vez que eu fui a um cinema foi para assistir um filme que a escola levou a gente, A Dança dos Bonecos, eu me lembro até hoje, eu deveria ter 7, 8 anos de idade. Nossas aulas de história, uma vez ou outra, o professor levava-nos naquele museu que existe no centro de Petrópolis, que é o Museu da Família Imperial, Sim. A casa de verão, a casa de veraneio, da família real no Brasil. E eu fui crescendo, sempre fui muito curiosa desde criança, e optei por fazer a faculdade de História, porque é uma cadeira, uma faculdade que abrange vários assuntos dentro de uma sociedade, não Sim. só da nossa. E com isso eu fui levando para outros caminhos também, porque eu sou muito inquieta, então eu gosto de aprender, e para aprender tem que ser o certo, Então, e essas experiências que eu tive antes me ajudam muito hoje no Enseja, Me ajuda demais no Enseja. Me dá a possibilidade de ajudar a ser voluntária do Enseja fazendo outras coisas dentro do Enseja, Sim. Na falta de um professor de biologia, por exemplo, por eu ter formação técnica em enfermagem, eu consigo ali direcionar algumas aulas, não digo todas, mas de nível de ensino fundamental e ensino médio eu consigo estar ali auxiliando. Nas aulas de espanhol, falo um pouco, mas voltada para o Enseja, a gente prepara os nossos alunos para ler, interpretar e responder essa matéria também, porque você tem direito a escolher a língua espanhola ou a língua inglesa para prestar o concurso,
E assim, a vida vai dando caminho e a gente vai caminhando, né? Então, se eu for falar muito aqui, fica Sim, chato, né? conforme vai aparecendo as oportunidades, né? Você vai indo. Mas Exato, lá você chegou a exato. lecionar no Brasil, então, né? Como professora de Sim, história. sim, sim. Como professora de história, inclusive, o meu estágio, eu consegui arrumar um emprego e estagiar ao mesmo tempo. Uhum. Então, foi a experiência com escola pública e escola particular. Isso foi Sim, sim, muito bom, sim. né? E assim, é bagagem, né, que a gente Não, traz, com né? certeza, com certeza. E aí, em 2022, quando eu Hum, chego aqui, eu falei assim, bom, eu arrumei um emprego logo, né, na área de cuidador de idosos, mas fiquei procurando no Facebook alguma coisa voltada para a educação. Eu sim. falei, eu não posso perder a dinâmica de dar aula, Uhum. né? E achei no Facebook, uma ferramenta que eu quase não utilizo, um anúncio do Enseja, né? Uhum. O anúncio do Enseja. Eu falei assim, aí estava assim, você que é professor, formado no Brasil, está em Portugal, era alguma coisa mais ou menos assim. Sim, Quer ser voluntário? Porque assim, ó, não custa nada, né? Eu vou mandar um oi, e se tiver de ser, será. claro. Né? O não a gente já tem, Sim, né? agora correr atrás de sim, né? E continuava a minha vida fazendo outra, né, no meu trabalho, para continuar tendo Sim. renda e enfim. Aí uma secretária me respondeu, secretária do Enseja, né, que foi a Samara, também é professora, Uhum. e me respondeu e falou assim, olha, você precisa vamos marcar uma reunião para a gente conhecer o seu perfil. A nossa sala é lá na Faculdade Lusófona, aqui em Campo Grande, estou falando de região de Lisboa, né, aqui em Lisboa, para a gente conversar e ver o que se pode fazer. Eu falei, ótimo, aí fui, gostei da proposta. É um curso sério, não é uma Sim. de brincadeira, não. É realmente, Leandro, é para ajudar as pessoas, tá? Excelente. Nós temos assim o apoio, né? Quando eu falo, apesar de ser voluntariado, ele é reconhecido pelo governo brasileiro. Ele tem página do governo brasileiro falando do Enseja Sim. nas redes sociais, no próprio Google, entendeu? Você pode estudar sozinho, até pode, mas eu aconselho não, porque o conteúdo é denso e se Uhum. você precisa aprender para fazer uma prova, é muito complicado aprender sozinho, Sim. né? Claro, tem pessoas que são autodidatas, é uma outra área, mas assim, é muito bom quando você tem um professor para te guiar, te Ah, claro, com orientar. certeza. Que tira as dúvidas e tal, né? Exato. Então nós já tivemos alunos assim do Enseja que precisa do ensino médio para poder abrir uma empresa, por Sim. exemplo. Uhum. Ele já tem a ideia, já é dono do próprio negócio, às vezes até já trabalha, já vive do próprio negócio aqui em Portugal, mas esbarra no pré-requisito do De décimo tê-lo segundo assim. ano. Aham. Porque aqui em Portugal nós temos uma diferença cultural muito grande, né? É, as pessoas falam, mas são países que falam português. Nós somos países que falamos português porque fomos colonizados Sim, sim. pelos portugueses, ok? Mas ao longo da história, como a língua ela é um organismo vivo, os costumes que vão sendo trazidos de fora, porque nós não fomos colonizados Claro. só pelos portugueses, nós tivemos influências de muitos outros povos no nosso país. Sim, A sim, nossa sim. cultura no país ela nos leva para outros caminhos. Então, quando você chega aqui, você encontra um povo português, muito português, no sentido de conservar suas raízes Uhum. e de você ter que aprender de certa forma, a conviver com isso, né? Sim, claro. Porque são costumes E diferentes, né? São, né, culturas diferentes. Não tem isso, nada a ver. cultura diferente. Aham. Querendo ou não, e eu não estou aqui para esconder, e também nem para fazer escândalo de nada, mas acontece o choque cultural, ele existe. Ah, existe, com certeza, com E aí certeza. nós já tivemos muitos alunos que disseram, não consegui me adaptar ao ensino de Portugal, não foi nem por causa do professor, né? Não foi nem por causa do diretor, é por causa dos colegas, é por causa de bullying, é por causa de tantas questões sociais. E aí fui como é que é? Tenho aluna que já tentou suicídio, nos nossos casos são É, pessoas que realmente precisam de ajuda, sim. né? E aí se recupera de depressão profunda e chega para nós, não, agora eu quero estudar, quero retomar meus estudos, como é que eu faço? Aí entra nosso papel, né, enquanto Sim. professora, ouvir e incentivar a continuar estudando, porque é o que a gente mais faz, né?
pessoas com talentos incríveis que adquiriu no Brasil, Sim. chega aqui, não consegue dar um passo mais à frente, não Por consegue conta entrar numa de não faculdade ter de concluído, né? engenharia por conta de não ter concluído. Por quê? No nosso país, ou você trabalha ou você estuda, Sim. né? Muitas das vezes, no Brasil, a gente tem que estudar para melhorar no serviço, porque você não consegue as promoções. Claro. Aham, sim. Aqui também é assim, né? A sorte que nós temos no Brasil, e eu vou falar, parabenizar as faculdades no Brasil, e em especial as faculdades particulares, que foram criadas voltadas para aquele povo que precisa trabalhar de dia, no horário laboral, né? Uhum. E vai à noite fazer uma graduação. Sim. Nós temos, cada esquina do Brasil, se deixar, nós temos uma faculdade. Tem bastante, tem bastante. Muito, coisa que a gente não encontra aqui. Coisa que a gente encontra aqui com uma certa resistência ao pessoal que tem mais de 40 anos que quer estudar, o pessoal que já tem mais de 50, o pessoal que tem. Eu tenho uma aluna atualmente no Enseja que ela tem 60 anos de idade. Caramba. Brasileira 60, ou portuguesa? brasileira. Brasileira. Porque o que que acontece? O Enseja, ele é só para brasileiros, Ah, sim. Então, deixa tá? eu, antes, pra gente começar lá do início, vamos fazer o seguinte. Fala primeiro pra gente, porque talvez tem gente que não saiba o que seja, né? Então, fala pra mim o que é o Enseja, né? E como funciona. Pra aí a pessoa que não tiver ideia saber também do que a gente tá falando, né? Senão depois a gente vai falando Enseja, a pessoa nem sabe o que é. Bom, Enseja, então vou começar o que que significa a palavra, né? Porque é uma sigla, na verdade, né? Enseja. É assim, eu tô até com uma cola aqui para não perder. Ok. Assim, ó, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovem e Adultos, que é aquele antigo EJA. Alguém aí que é mais antiguinho já deve ter ouvido falar do EJA, né? Sim. Então, aí eles reformularam para Enseja, tá? Então, no Brasil tem ele. Quem é brasileiro também pode fazer, isso é muito legal. Você que está no Brasil quer fazer, mas ele é pago. A data da prova é feita de um calendário diferente para os países no exterior, né? Sim. Então, inclusive, para esse ano de 2024 no Brasil, já abriu e já fechou as inscrições, mas para o pessoal que está fora do Brasil, ainda vai abrir o link lá, que está sempre na página do Enseja. A gente fica sempre de olho para estar avisando os alunos, né? Uhum. Para fazer inscrição, ainda vai abrir. E aí, geralmente fica 30 dias, um mês e meio aberto, e você vai e se inscreve com seu CPF. Não se usa documento estrangeiro no Enseja, você é brasileiro fora do Brasil, tá? Ah, isso é Então, uma coisa importante, né? Porque eu achava que era com documento português aqui, né? então agora eu vou passar para você, Leandro, perguntar todas as dúvidas que você tem sobre Enseja, Sim. né? É porque se deixar eu fico falando, adoro falar, por isso que eu sou professora. 40 minutos de aula para mim é muito pouco. E aí você pergunta o que eu souber, eu respondo, porque Ok. eu não sou a minha coordenadora, deixando Então, claro aqui que eu não sou a coordenadora do curso, não, tá? sim, sim, mas isso é para passar a ideia. Porque assim, eu vou falando o que veio como dúvidas minhas e aí você vai, né, em cima disso você vai trabalhando. Então, no caso, não é um supletivo, certo? Não é um supletivo. É um exame que você faz para poder concluir o seu estudo, é isso? Exato. Ele é um supletivo desde o momento que você vai à unidade estudar, correto? Porque o que que se entende sobre supletivo, né? Na própria palavra está dizendo, é suplementação, né? É um supletivo. O que que você não tem uma frequência de notas. Isso que é interessante. Você não tem uma frequência de. Eu estou falando a nível de Portugal, tá? Eu não sei como é que vai Sim, funcionar isso em outros países. Porque assim, o Enseja, ele é livre. Quando eu digo livre, ele é total responsabilidade do governo brasileiro e do Ministério da Educação, tá? sim. Então ele é reconhecido pelo INEP, as normas, as diretrizes são todas do governo brasileiro. E você pode até acessar a plataforma do Enseja através das redes sociais e ir estudando. E estudando e vai ficando de olho para quando abrir a inscrição
para você falar para o governo, ó, eu quero fazer a prova. Então você lá na inscrição você vai colocar o teu CPF, Sim, sim, é. né? Aham. Daí eles vão pedir teu nome de batismo, como está no seu documento, né, de identidade, certidão de nascimento ou casamento. E você tem a opção de se inscrever tanto para o ensino fundamental Sim. quanto para o ensino médio. São O provas diferentes. Você faz uma prova para o ensino fundamental e uma prova para o ensino médio. Mas você não necessariamente, vamos supor que eu e o Leandro a gente não pôde estudar no tempo que tinha que estudar. Então eu parei numa sexta série, por exemplo, né? Mas eu consegui ao longo da vida adquirir muita curiosidade, conviver com muitas outras coisas que me trouxessem uma certa experiência. E tenho facilidade de leitura, compreendo o que está escrito, vou estudar por minha conta, mesmo sem ter concluído o ensino fundamental. Lembra que eu usei o termo que a gente parou na sexta série, né? Aham. A gente pode prestar o concurso para o ensino médio. Ah, mas sem ter A questão é concluído? passar. A questão é você passar. Ah, sim, sim, sim. Aí você meio que já dá um salto, né? Da sexta série pro. O que é interessante é que as pessoas acham, então é mole. Não é não. Ela é uma prova, para quem já teve a oportunidade de ver alguém que já fez o Enem, aqueles cadernos do Enem, Sim. eu acho até que eu tinha aqui, eu esqueci mesmo de trazer para te mostrar, que eu podia ter mostrado isso aqui no vídeo. Existe um caderno de prova, tá? Uhum. Sim. Parecidos com o do Enem, só não vai estar escrito Enem, vai estar escrito Sei. Enseja, Aham. né? Vai ter a logo do Enseja. Sim. Você recebe um caderno diante da inscrição que você fez, nesse caderno você vai conferir se foi realmente para o ensino fundamental ou para o ensino médio que você fez a inscrição. Né? Você ganha um cartão resposta e dentro desse caderno você vai fazer na área de humanas, né, que são as cadeiras de humana, que você vai fazer ciência, biologia, geografia, língua estrangeira, língua portuguesa, história, deixa eu ver se tem. Tudo que é voltado para. No único caderno vai estar ali. Sim. E o que é mais gostoso, já vou avisar logo, por isso que eu estou dizendo, parece fácil, mas não é, Aham. mas não é impossível, porque tem gente que vai, então já que eu não concluí o ensino fundamental, É, vou lá e pulo, né? Mas não é bem você assim, né? pode, você tem o Aham. direito de pular, tá? Você Sim. pode pular, mas você tem que passar. Claro, é assim. Porque lembra que está escrito assim, ó, certificado de competências de jovens e adulto. Tem que ser maior de 18 anos. Sim, isso é uma coisa que eu ia perguntar. Qual a idade limite, né? Pra fazer. Não, Pra limite cima não tem não idade, tem. Se né? eu tiver Seria o 100 mínimo anos e seria quiser ir lá 18. fazer, pode, entendeu? Sei lá, tem 101 anos, agora eu posso estudar, vai, Sim. Aham. entendeu? Mas, assim, a idade mínima é 18 anos. Tem que Sim. ter 18 anos, né? Até por uma série de questões que você é responsável pelo que você faz, Sim, claro. né? Então, assim, isso. Porque você não precisa apresentar, por exemplo, fazendo a inscrição do ensino médio, você não precisa apresentar um boletim ou um certificado de que você fez o ensino fundamental. Uhum. Sim. Eles não vão te pedir Sim, isso, sim. entendeu? O que a gente geralmente faz com os nossos alunos o primeiro dia de aula conosco, aqui a gente faz assim, né? Pelo menos eu faço assim. Eu pergunto qual a série que você parou, e qual é a prova que você quer fazer? Quer se preparar para fundamental ou ensino médio? Não, professor, eu quero ensino médio. Então a gente para, explica como funciona e a gente faz. Aí, no caso, eu, professora de história, e criei minha apostila de história em cima das provas que já foram aplicadas do Sim, ensino. claro. Já pega o conteúdo que foi aplicado e tenta, né, trabalhar em cima, né? E trabalho em cima dele, Aham. porque uma coisa que eu gosto demais na prova do Enseja é que as perguntas são multidisciplinares. O que seria isso? Em uma única pergunta, aborda-se 2 ou 3 assuntos. Sim. Às vezes, o conhecimento de história que eu levo para o meu aluno do Enseja, quando ele se depara para no caso assim, de filosofia, e aí lá em filosofia está citando alguma coisa histórica, automaticamente ele já fala assim, eu me lembro que a professora Beatriz Uhum. falou algo de... já entendi. Apesar da pergunta estar sendo
Sim, voltada sim. para a matéria de filosofia, Ele traz alguma coisa que você já explicou em história lá, né? ele faz uma conexão Uhum. histórica, né, dentro daquela questão da filosofia Sim, e até mesmo da geografia. Pode acontecer da própria geografia está se referindo a alguma coisa de filosofia, mas você está consciente de que está fazendo uma pergunta voltada para a sim. geografia. Eu Entendi. vou dar um exemplo muito simples aqui, de uma pergunta que poderia acontecer, algo semelhante. Para conhecer, vamos supor que fosse uma questão de história. Para se conhecer bem a cultura grega, aí olha só, aí a gente já entra em Uhum. filosofia. Aí eu continuo. É necessário conhecer bem o território da Grécia Antiga. Aí eu já estou em história, mas estou falando de geografia. Sim, sim. Aham. E aí você tem lá a múltipla escolha pode estar se referindo a muita coisa. Qual era o tipo de relevo grego? Sim. Né? E Aí de você vê repente que em história eu já vi sobre dentro da isso, né? mesma. Hã? De repente na matéria de história você já falou sobre isso e aí ele acaba, né, O meu remetendo. início o meu início meio que quando eu falo de cultura, a gente vai entender um pouco mais de Sim, filosofia, aham. ou então geografia humana. Aí daqui a pouco eu dou uma referência histórica e Sim, pergunto, eu faço uma sim. pergunta voltada para a geografia. Qual o tipo de relevo grego, Entendi. né, da Entendi. Grécia que compõe as ilhas gregas, vamos Uhum. colocar assim. Então, isso eu gosto demais. Eu acho que é uma coisa muito inovadora, até, porque realmente é para ver o quanto aquele aluno tem a competência de receber esse certificado. Sim, sim, tem que saber bem o que. Então, mas assim, me diz uma coisa, é porque, tá, é uma prova, né, que você vai lá, agenda e faz e tal. Só que o material de estudo e essa questão de você dar aula, mas como é que funciona? Você tem alguns centros que você pode ir lá estudar presencialmente? É Tem, online? Como é que tem. funciona? Antes da pandemia, o Enseja aqui em Lisboa até tinha aulas online, tá? Porque o público era muito grande. Sim. Depois da pandemia, nós começamos a ter uma evasão por uma série de fatores. Pessoas que voltaram para o Brasil, pessoas que faleceram e pessoas que preferem trabalhar do que correr atrás. Aham, Correr sim. atrás não é o termo correto, mas assim, ir em busca, né? Sim. Ir em busca da sua formação de ensino médio. Então a gente tem, aqui a gente está em Portugal, então a gente pode falar disso, né? Uma crise enorme com relação aos aluguéis. Então, apesar do Enseja ser gratuito, muitas das vezes você passa mais hora no trabalho e arruma um outro trabalho, aí você fica com menos tempo para estudar. Sim, é assim. A pessoa chega cansada também, às vezes, aí não quer, não tem cabeça Isso, para estudar. exato, essa famosa. Nós estamos esbarrando nessa questão. Então, antigamente, eu vou falar antes pandemia e pós-pandemia, Sim. nós tínhamos sim aulas online, tá? Nós tínhamos aulas online e era muito bom. Mas agora nós estamos só com aulas presenciais, Presenciais. tá? Presenciais. O que eu faço enquanto professora para ajudar o meu aluno? Eu bebo na fonte do Enseja, que está lá na internet para todos, né? Brasil, um país de todos, está lá. Eu vou lá, leio aquilo, temas, redações que caíram em anos anteriores ao de 2024 e vou focar eu crio minha própria apostila, no caso. Sim. Se o aluno participa da minha aula, se ele vai até a minha aula, eu vejo que ele tem um interesse realmente de um tempo para si. Ele está se cuidando, né? Porque Sim, aham. não é para sempre, gente. O aluno tem que entender, qualquer aluno, tá? Eu falo isso para mim também. Qualquer coisa, Leandro, que você começa na tua vida, um curso que seja de eletricista, de mecânico, ele não é para sempre. Ele tem um período de começar e um período para Uhum, terminar. uhum. E seja a mesma coisa. É aquele momento que você fala assim para os colegas, hoje eu não vou naquela festa, não. Ou então você vira para o colega e fala, poxa, hoje eu não vou no futebol, não. Hoje eu não vou tomar uma cervejinha. Hoje eu Sim. não vou no churrasco na tua casa, porque eu vou estar estudando. Isso vai passar. Sim, sim. Esse período vai passar. Então, para aquele aluno que comparece à minha aula e me dá a oportunidade de conhecê-lo mais de perto, todo final da minha aula eu libero no WhatsApp, porque aí eu faço em PDF para ficar leve e dou para o meu aluno. Sim. Nós temos uma infraestrutura muito boa na sala do Enseja aqui na Faculdade Lusófona, Uhum. que foi concedida pela nossa coordenadora Rejane, é a nossa coordenadora.
ela que conseguiu esse espaço. Então, nós temos mais de 50 cadeiras para receber os alunos, ar-condicionado, lousa, nós temos retroprojetor, para o professor quiser usar, nós temos a lousa branca também, se quiser usar para escrever. Então, assim, nós temos uma boa infraestrutura dentro da faculdade Sim. lusófona para receber os alunos que queiram participar do projeto do Ensejo, entendeu? Uhum. Então, e eu, por minha própria conta, no caso, que eu estou vendo aquele aluno, a necessidade daquele aluno, eu libero as minhas apostilas para ele. Sim, que Pra- acaba até facilitando, que a pessoa pode também chegar em casa, estudar, né? E aí já é coisas que já caíram, né? E aí é mais fácil do que você estudar qualquer Sim, coisa, né? sim, são coisas que já. Isso é feito com todos os professores, entendeu? Porque, como a gente tem um curto espaço de tempo para compactar todo esse ensino, que é o que acontece? Tem um pensamento antigo que diz assim: aquele que não senta para aprender, não se deve levantar para ensinar. Uhum. Né? Então, assim, nos pormenores, se você não senta para aprender, ou seja, se você não dispõe de um tempo, se você não para, se você não se debruça sobre realmente aprender aquilo, como é que você pode ter lugar de voz para falar Ah, sobre sim, é verdade. aquele É assunto? verdade. Né? E eu não estou querendo dizer que pessoas que aprendem com a vida, esse famoso conhecimento empírico, está errado. Não, não é isso. Mas é que nós estamos falando de uma formação. Sim, claro. Eu tenho alunos que chegam para mim, professor, eu quero terminar isso porque o meu sonho, meu grande sonho é fazer direito. Uhum. Outros, quero abrir uma empresa. Eu estou Sim, precisando sim. por causa de uma promoção. O meu gerente já me chamou, falou que eu vou estar junto com ele como gerente, mas me pediu o 12º ano e eu não tenho. É, e aquilo, né? Eu acho que assim, o ensino é a base de tudo, né? Assim, é porque eu acho que hoje em dia no Brasil não é muito valorizado isso, mas eu, assim, eu também na época eu também não valorizava muito. Questão de, ter que estudar, tal. Apesar que eu concluí o segundo grau, né? Tal, normal. Só que na época ela não dava muito valor. E, assim, a cabeça do brasileiro acho que é muito assim, não dá muito valor. Mas na frente, no futuro, quando você começa a trabalhar, você vê que aquilo ali faz muita falta, né? Faz Faz muita muita falta. falta. E Faz muita aí, falta. né? Uma coisa interessante, por exemplo, no Brasil, nós já temos profissões que se você não tiver o 12º ano, você, mesmo sabendo fazer, Sim, sim, sim. você não Não como é tá que apto, é? né, pra aquilo ali. Contratado. É porque o próprio empregador olha para você e diz assim, poxa, esse cara aí não teve, esse cara, né, essa mulher, sei lá, essa Uhum. jovem, não teve a capacidade de parar um pouco. Pô, vai lá, conclui esse ensino Sim, aí sim, e sim. mostra para mim que você é capaz. Então, tudo é um processo. Tudo na nossa vida é um ciclo que precisa ser fechado. Quando fica tudo muito aberto, às vezes, aí começa uma coisa e não faço, aí não termino, começa uma coisa e não termino. Sim, Daqui a pouco sim. você se perde de você, emocionalmente você se perde de você e coloca a culpa no outro. E não é culpa Uhum. do outro, é só a sua culpa. Sim, claro. Nós Hoje em temos. dia acho que tem muita gente que às vezes acaba passando dificuldades porque lá atrás não estudou, não teve conhecimentos, né, para chegar hoje né, não passar pela situação que às vezes está passando, né? Exato, Entendeu? nós temos situações também de pessoas que sofreram algum tipo de acidente, né? Acidente de trânsito, Sim. ou até mesmo acidentes pessoais no sentido do corpo, né? Por exemplo, eu tive um aluno uma vez é, que ele, aos 18 ou 19, acho que 19 anos, ele chegou de uma festa em casa e ele começou a sentir dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça não passava, toma remédio para dor de cabeça não passa, aumenta, aumenta, aumenta. E ele nada não, praticamente desmaiou, começou a passar muito mal e desmaiou. Quando a irmã dele entra no quarto, ele está todo desmaiado e havia vomitado até. E aí correm com ele para o pronto-socorro e vai faz exames encefalográficos e aí descobre-se que ele tinha uma torção, né, nas veias, anatômico mesmo, nas veias do cérebro, né, e que isso ocasionou aquela pane, como se fosse um Sim. emaranhado de fios que Aham. anatomicamente não deveriam estar ali, daquela forma, né, eram para estar ali, mas estavam meio que Sim. um dando choque no outro. Nada não, ele ficou mais de um ano internado e perdeu o tempo de concluir o curso, né? E aí teve que fazer reabilitação mais um ano, e a vida está passando, veja bem, Sim, a vida não espera, né? A vida vai tô passando, né? Assim. 2 anos e meio, estou falando de um jovem, então pode acontecer. Então nós também temos esse tipo de Claro.
alunos que podem aparecer para a gente, né? Sim, Como que apareceu para mim. aconteceu E alguma aí, coisa e não teve tempo de terminar. exato, não dá para também dizer assim, ah, a pessoa não estudou porque não quis. Tem, Sim, tem, tem esses, a gente não pode romantizar. A gente sabe que tem sim, pessoas que sim. falam, ah, estudar para quê? Eu conheço várias pessoas que falam isso. Uhum. Não é E é, verdade. E diz pra mim também o seguinte, vamos lá, tá, então você tem lá tem na faculdade lá o espaço para vocês poderem dar aula, a mas a sala. pessoa que não tá lá, onde ela pode buscar material para poder estudar? Então, é um link que tem do governo. Você coloca assim lá no Google, depois eu vou É, dar para eu vou botar você. aqui embaixo também o link. Você fala qual é o coisa eu boto. Eu mando para você lá no teu particular. Sim. Você coloca Enseja Exterior Lisboa, porque tem que ser esse. Você não pode estar no exterior e se inscrever no Enseja no que seja lá no Brasil. Por quê? Porque você vai ter que ir pessoalmente fazer a prova. Ah, sim, a prova tem que ser pessoal, né? Aham. É, tem que ser Por presencial, mais no caso. presencial, por mais Isso. que você queira estudar sozinho, se você. Vamos supor que, então. A gente faz muito isso aqui quando está no exterior, né? Eu acho que em novembro eu consigo ir no Brasil. A prova Uhum. é. A prova, vamos supor, né? Que a prova nunca é em novembro, é Sim. antes. A prova vai ser em novembro, então eu vou pedir férias, aí eu vou me inscrever lá, se eu- aí acontece de dar tudo Dá errado, errado, ferrado. você não comparecer. O que que acontece? Se você não comparecer na prova, da próxima vez que você se inscrever, você paga uma multa. Ah, sim. Não é aquela coisa que você pode ficar, perdi. Por isso que eu falei, parece fácil, mas tem lá Uhum. as suas regras, né? Porque senão Senão acaba vira virando uma bagunça, né, também, né? bagunça. Acaba virando a casa da mãe Joana, né? Sim, aham. Então, casa de Noca também, o pessoal fala muito. Então, não, só. Então você tem que ter a consciência de que, pô, eu tô. Ó, pra ter uma ideia, temos alunos. Eu quando falo temos alunos é por ser professora do Aham, Enseja. sim. Tem alunos no Japão, China, outros países da língua espanhola, os 24 países da língua Sim. espanhola. Pelo mundo inteiro você pode acessar o Enseja. Ah, sim, sim. Pelo Então, mas mundo em cada país desse também tem como fazer a prova lá, né? tem, tem. Ah, sim. Aí você vai, por exemplo, acontece, aqui está acontecendo muito com a gente aqui na faculdade, que a gente às vezes tem menos alunos do que tinha na época da antes-pandemia, né? Uhum. E aí no dia do exame aparece pessoas de vários lugares de Portugal para fazer a prova, Sim, entendi. Então, entendeu? mas essa prova só pode ser feita em Lisboa, ou porque assim, eu moro aqui mais para a zona do Porto. Ou para cá pro Porto também tem, ou somente aí? Olha, Leandro, eu realmente, atualmente, essa informação eu vou ficar te devendo, mas eu vou procurar saber dessa informação e depois a gente até pode botar aqui Sim, no sim. crédito aqui alguma coisa. O que eu sei é que Lisboa é o point, né, como fala, se o carioca fala, né, o Uhum. point de encontro dessa prova. Sim. É o Enseja Lisboa. Até porque quando você coloca no site, eu acho que aparece só mesmo Só Lisboa. Lisboa. Entendeu? Porque eu tô até com um panfletozinho aqui que eu mandei para você mais Uhum. cedo, Sim. entendeu? E a localidade aqui, entendeu? Isso não impede, olha só, vou falar uma coisa interessante para você. Isso não impede de uma pessoa mais instruída, não é mais inteligente, veja bem, a pessoa que tenha mais informação, Aham. formar um grupo de estudo do Enseja e, e estudar, Sim, claro. né? Nós temos, eu não tenho atualmente uma informação, mas geralmente igrejas evangélicas gostam muito de fazer, Uhum. ajudar dessa forma, né? Isso eu estou falando a nível de Brasil, né? Sim. Comunidades também, entendeu? Então isso não impede Aí nada, faz porque meio como que eu um falei, centro de estudo ali, né? O pessoal se reunir, né? Estudar e tal. exato, o Enseja ele não é um projeto da faculdade lusófona. Ele é um projeto do governo brasileiro, né? E Sim. eu estou aqui como voluntária porque conhecimento só funciona se você passa para o outro. Esse é o meu papel hoje aqui, Sim, entendeu? claro. Se eu tenho informação e não passo adiante, o conhecimento para mim não foi válido, Uhum. Sim, tá? sim. Então isso não impede de jeito algum. Vamos supor, o Leandro hoje, depois dessa entrevista aí, sai aqui revigorado e diga assim, poxa, na minha comunidade eu tenho um monte de amigo que eu conheço que não tem o ensino médio. Vamos Ah, colocar assim. Saber de uma coisa? Vou pesquisar aqui, vou montar uma equipe de 5, 6 pessoas, 10 pessoas que seja, e vou marcar dias da semana para a gente sentar e discutir e estudar. Isso não impede. sim. Agora, tem que saber que um professor faz uma diferença grande, porque Claro, com o certeza. professor é,
é o capitão para um navio, entendeu? Não, Ele e vai te até uma ideia, até de repente, assim, por exemplo, por professores de outros sítios aqui, tentar e sim, montar uma turma, né? Ó, você quer fazer o Enseja? Eu dou aula do Enseja. E aí entra lá, pega todo o material, faz uma apostila, né? E pode também fazer meio que uma turma para preparar o pessoal para fazer a prova, né? isso, isso. Outra coisa também importante que preciso falar, leiam bastante para quem vai fazer, né? Os temas das redações não são temas tão difíceis quanto pode se pensar, mas requer um pouco de conhecimento de tudo. Então você pode se deparar com temas do tipo, como foi, eu acredito que foi ano passado ou 2022, não lembro agora o ano, qual a importância do cuidado com o planeta Terra, entendeu? Sim. Aí é você parar, refletir e falar o que eu conheço sobre esse assunto, né? Aí é aquela volta de novo, o professor vai te orientar como você construir uma boa redação, porque a redação tem um grande peso na prova do Enseja, tá? Assim como no Enem a redação tem uma grande pontuação, no Enseja também tem. Sim, sim. Então, uma outra coisa também que eu preciso falar, não pode zerar nenhuma matéria. Ou seja, se você tiver 5 questões de matemática, pelo menos uma você tem que acertar. Ah, se não acertar nenhuma já. Se você zerar, você na bancada, eles com certeza, na hora da avaliação, eles não vão. Vai dizer, ó, não teve ponto suficiente, porque Sim. eles vão contabilizando por. Porque assim, no Enem, na época, eu fiz Enem. Na época Eu que também era cheguei a sábado fazer. e domingo. É. Oh, que sufoco! Era 2 dias de 5, 6 horas sentado lá E no fazendo Enem. Enem a prova é longa pra caramba, né? Ah, para quem é CDF, que eu não vou traduzir o que significa CDF, quem sabe o que significa essa sigla aí é tranquilo, mas para quem não tem Pra hábito de quem não sentar, é, né? esquece, esquece. Aí passa mal e tudo, a pessoa Sim, passa mal e tudo. verdade. E com exceção, claro, dos nossos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tinha que fazer tudo no domingo, para Ah, sim, sim. Porque no sábado não pode, né? Aham. sábado não se estuda, não se trabalha, então, né, e é bonito o governo brasileiro fazer assim, porque está respeitando a religião do Sim, próximo. claro. Aham. Então, para eles, então, deveria ser uma maratona incrível, você ter que ficar 10 horas fazendo 2 dias de prova. Sim, sim. Hoje em dia já está um pouco mais facilitado essa história do Enem. Mas eu sou daquele Enem raiz, do tipo assim, sei lá, eu não lembro quando foi que começou direito, mas eu acho que o segundo ou terceiro ano de Enem, uma coisa assim. Então, você estando bem preparado, é como eu falei, o professor, ele é o comandante para o navio, então ele vai te ensinar o que você vai fazer. Sim, claro. Sim. E a questão de notas, o critério de notas é realmente, aqui nessa questão acertou, vamos supor, né? 5 de história. Acertou 3. Então tá, acertou 3, então o valor é X. Sim, sim. Acertou 5, que delícia, né? Ou Acertar tirou tudo então mais de ganhou. 500, tirou 600, 700 numa redação. Pô, que bacana. Já. Sim. Mas se você zerar uma que seja Você ali. sabe mais ou menos qual é a pontuação que tem que fazer pra passar? Olha, o critério, como a gente não faz parte, eu até fiquei sabendo dessa informação esses dias, como a gente não faz parte da equipe que corrige, né? Porque essa prova é assim, você faz ela no exterior, ela é selada, e aí ela vai para o Brasil, para o Distrito Federal, professores concursados dentro Ah, é daquele ano. corrigida no Brasil, então. Caramba. Aham. Corrigida no Brasil, não é corrigida aqui, porque se for Caraca. corrigida aqui, a gente acaba ficando com pena do aluno, né? O professor é Tadinho, quase tá mãe e trabalhando pai, né? tanto, né? Vamos. Oxe, chegava aqui todo suado, não dava tempo de É. tomar um banho, não comia nada, comia na sala de aula. Mas assim, pessoas seríssimas Sim, corrigindo, entendeu? Inclusive a pessoa faz presta uma prova, os professores prestam uma prova para se voluntariar também para fazer correção dessas provas. sim. Então ela vai para o Brasil, é corrigida, aí quando está tudo certo, você foi aprovado, você recebe um link dizendo que você foi aprovado, porque lá você vai, na sua inscrição, você vai botar seus contatos. Aí a embaixada, minto, perdão, o consulado vai receber, o consulado de cada país, no caso, né? Recebe a sua prova, o seu diploma,
e você vai no consulado retirar o seu diploma de ensino médio. Uhum. Show, Entendeu? Aí show. você fala, agora eu tô bem, né? Agora eu concluí e Ah, passei sim, né? mais Já uma. pega lá o certificado, né? Uma coisa importante, esse certificado, ele é válido aqui na Europa, então, porque a pessoa está fazendo a prova aqui, né? Mas é no Brasil, né? No caso, você faz a prova para poder ter tua escolaridade no Brasil completa. Che aqui para a Europa, ela é válida, aqui, pelo menos aqui em Portugal, né? É válido para você usar? Exato. Olha só, você fez uma pergunta importante que não podia faltar. Se você não Sim. perguntasse, eu ia Ah, é perguntar. verdade. Se Uhum. você não perguntasse, eu ia perguntar. Vai fazer, depois que você tiver com o seu ensino médio na sua mão, né, o seu certificado de ensino médio, né, você vai fazer o mesmo caminho de equivalência que é feito aqui em Portugal para todos que já vêm do Brasil com o certificado de ensino médio, né? Aí Sim. você vai fazer uma outra caminhada, não é uma caminhada demorada, tá? Já digo logo porque já auxiliei algumas pessoas a fazerem e também já fiz para mim, né? Por causa de uma outra profissão que eu tive que adquirir, uma profissão aqui em Portugal, ainda sem ser as que eu já tenho, e me pediram então o comprovativo do ensino médio, Sim. né? Então que eu peguei meu ensino médio, aí você tem um link que você manda para a embaixada, escaneia seu documento de passaporte ou título de residência ou, né, o documento que você tiver Uhum. aqui no país de origem, né? E você coloca lá o teu certificado, manda para a embaixada vai te emitir por e-mail, tá, gente? Não Sim. precisa ir pessoalmente na embaixada do Brasil aqui em Portugal. Pelo menos aqui em Lisboa eles não recebem ninguém mais, Sim. tá? É tudo, olha que Tudo por e-mail, facilidade. né? Você em casa tomando sua Tá cerveja, bom, é. né? Você faz tudo no e-mail. Seu coke, aí você tá tudo no e-mail. Você manda para lá, espera de 2 a 3 dias ou uma semana, isso aí já vai de acordo com a pessoa que está do outro lado do e-mail, né? Sim, sim. Você recebe então um papel em PDF no seu e-mail para você imprimir. Você vai imprimir e vai procurar uma escola de 12º ano do seu bairro, da sua freguesia, que aqui fala freguesia, né? Da sua freguesia. Você está em Porto, você tem que procurar uma escola do 12º ano aí pertinho de onde você mora. Aqui onde eu moro, procurei uma bem perto aqui de onde eu moro. Sim. Leva na secretaria dessa escola e pede assim, eu quero equivalência do meu diploma. E aí ele fica válido aqui também. Fica válido aqui. Essa escola aqui, ela vai te dar um outro documento que também é como se fosse um certificado, é um certificado, que você vai andar com os dois sempre, nunca jamais, eu vou fazer um alerta aqui, não deixe o seu original em empresa nenhuma. Ah, é verdade, isso é verdade. Tem que Você ser vai a levar cópia, né? cópia, porque eu já tive situação também de pessoas dizerem, mas eu deixei e agora? E agora vamos ter que pedir segunda via, né? Porque às vezes a empresa até já fechou, alguma coisa semelhante. Mas assim, não deixe nunca. O máximo que pode acontecer é o colégio que você vai te pedir o seu original, você vai assinar que eles receberam, e aí eles vão te ligar ou te mandar e-mail, a sua equivalência está pronta, venha Sim. buscar. E te devolve tudo, devolve o seu Sim, devolve todos original os do documentos. governo, né, dos anos que você estudou, Sim. tudo, e É aí você. importante que abre porta para a pessoa fazer uma faculdade, né, aqui, né? Ou até mesmo como você falou, né? Às vezes o trabalho precisa, né? De segundo grau e tal, já Olha, eu ajuda. acho muito importante, muito. Eu acho que estudar, assim, do meu ponto de vista, é uma coisa que todos deveriam ter essa curiosidade, né? Sim. Porque o, a própria filosofia fala que, por natureza, a criança é filósofo, né? Porque a criança pergunta tudo. Nós é que adultos, às vezes, temos vergonha de mostrar para o outro que não sabe. Uhum. Isso é muito ruim, porque quando você fica assim meio que, o que é isso, menino? Não vou perguntar não, porque, ai, que vergonha, né? Ele sabe, eu não sei. Não sabe, rapaz, É isso aí, pergunta. tem que Porque se eu, perguntar. Para se eu saber não tem que souber, perguntar, né? Tem que ter eu a falo para os meus curiosidade, amigos, né? se não souber, igual a pergunta que você me fez agora, eu não tenho essa informação se tem um polo em Sim, Porto. Até aham. acredito que, de repente, possa ter, Sim, sim, tá? É um achismo, agora é um achismo meu, tá? sim. Mas eu vou já perguntar para minha coordenadora, até deixo aqui também o apelo, se alguém aí em Porto tem algum local que está Ah, auxiliando sim. pessoas a estudar no Enseja, passa aqui para gente, É né? Para a gente verdade. É, só deixar aqui no comentário aqui, né, que a gente passa a que a gente informação para frente. caminha, entendeu? Sim, Se não, é você verdade.
Tá, então beleza. Então, você tem como fazer isso. O apostilamento também serve ou não? Tem que fazer equivalência. Olha, o apostilamento que você está falando, que é o apostilamento de É, de AIA. AIA, isso. Olha Porque. só, eu vou explicar. O apostilamento de AIA é um reconhecimento, tá, que existe entre o governo brasileiro e o governo de Portugal para dizer que aquele diploma ele é ok, que ele não é Sim. falso, que ele não foi feito no fundo de quintal. Falar igual É verdade. o bom carioca, não é fundo de quintal, né? O pessoal entender a gente. Só que desde 2023 tem uma portaria que foi. Agora eu não vou lembrar o número, porque eu não sou do direito, então essas numerações assim às vezes pega, eu tenho que ler, e eu não estou com ela aqui agora. E você, mesmo sem o seu diploma estar com o apostilamento de AIA, você consegue fazer. Isso vai variar muito do diretor da escola onde você vai. Então, se você como você fez uma prova no Brasil, né, do Brasil, na verdade, você fez uma prova do Brasil Sim. estando em Portugal ou em qualquer outro país, fica meio complicado você voltar lá só para fazer um apostilamento, porque o apostilamento de A ele tem que ser feito no país de origem. Ah, sim. Não, porque assim, às vezes de repente a pessoa manda pra lá, manda apostilar e traz de volta, né? Tem Mas que não vale a estar. pena, né? Então, aí, como é que você. Aí vai ter que todo mundo ir para Brasília, imagina. Por quê? Por- Vai ter que todo mundo ir para Brasília, então, Sim. porque você, para fazer um apostilamento, tem que ser no local de origem da Ah, instituição. sim, sim, Você aham. imagina, Entendi. um avião cheio de estrangeiro. Não, Então então a gente não só vem compensa, aqui em não vale Brasília a pegar um pena, né? número para fazer o cartório, porque tem que reconhecer firma de Sim. quem assina, né, o diploma, Uhum. entendeu? Tem que reconhecer. Então, como o governo brasileiro é uma coisa mais séria, né, é uma coisa federal, desde 2023 que tem uma portaria que você não precisa fazer o apostilamento de AIA no caso de ensino fundamental e ensino Sim. médio. É só fazer Os equivalência, né? diplomas de faculdades, todos ainda é preciso. Ok. Beleza. Vamos então, só para a gente repassar aqui, quais são os documentos que são necessários para inscrição? Se poder passar aí, tiver de repente uma lista. Tá, um contato, seu e-mail, CPF, pelo amor de Deus. Sim, nada de NIF, CPF. CPF, número de identidade do Brasil, tá? Sim, Porque quando a gente chega aqui, para a gente mostrar para o governo daqui ou para qualquer de outro país, a gente tem outros números, né? Nossa habilitação ganha, vamos supor que você faça uma, né, troca da habilitação como eu sim, fiz. Você tem a sua habilitação original vai para o Detran no Brasil e você ganha uma de Portugal. Você tem o NIF, número de segurança social, número de tanta coisa, isso não é sim. válido para você fazer Tem que ser inscrição. documento brasileiro, não tem jeito. Tem, porque tecnicamente, você está no Brasil, Uhum. entende? Então, a inscrição não é feita com seu documento de passaporte, Sim, nada sim. disso não. Número de CPF, porque a gente não deixa de ter nosso CPF. Pisou em território nacional, o seu CPF está É valendo, válido, sim, claro. né? Claro, o seu passaporte está valendo? Claro que está valendo. Mas o seu NIF não está valendo, porque o seu NIF não é para o Brasil, Uhum, sim. né? O seu NIF ele não é para o Brasil. Pelo contrário, ele só está dizendo que você já morou algum tempo fora e que você tem uma inscrição em outro Sim, país. No sim. caso de Portugal é o NIF, né? Sim. A única coisa então que usaria de Portugal seria o endereço, né? Que de repente deve pedir endereço. E aí você bota o endereço de Portugal. Exatamente, exatamente. Você vai ter que comprovar o seu endereço. Então, você vai Sim. botar o endereço da sua casa, o número de telemóvel também você Também vai é português, o né? mais, Também. o mais 351 tá todo mundo vendo Sim. que é internacional. Por isso, ter que ter muito cuidado na hora da inscrição. E aí eu volto a dizer que o professor é bom por causa disso, né? Que ele vai te auxiliar também a se inscrever, né? Ele não vai pegar para você e vai falar assim, agora que eu já falei, você vai entrar na. Não, Sim, é bem sim. assim, Uhum. né? Ele vai te auxiliar, de repente vai marcar junto com você uma live igual essa daqui. E Uhum. qual é o site que você tá? Tá bom. Porque no seu caso, eu poderia te dar aula. Se nós tivéssemos aula online, eu te daria aula, vamos supor. Mas como a gente está sem esse material de dar aula online, porque teve uma redução, uma evasão, né? Sim. A gente está só dando aula presencial, mas eu daria ali um suporte para você. Como é que faz? Aqui, tá. Tem a coordenadora também, tem o secretário, a Sim. secretária da coordenadora lá para auxiliar o pessoal, né? Os alunos, gente. Não deixa o pessoal largado. Claro.
que ter cuidado, porque existe a inscrição nacional e tem a internacional. Você tem que ser a que está no exterior, porque você está no exterior. Sim. Porque vai que você se inscreve e deu tudo certo, maravilha, mas tá lá. Ih, caraca! Nossa, Endereço do Brasil. a prova é em Espírito Santo, vamos supor, a prova é lá em Espírito Sim. Santo. Nossa, a prova é lá em Minas Gerais, Aí não como é tem que eu vou como. fazer? Você não vai fazer. Claro. Você não vai gastar o quê? 1.000, 1.500, dois É, mil, para lá fazer uma prova, tá, né? Não vai, é. Com certeza. né? A não ser que você tenha planejado tirar férias, aí é outra Aí história. Mas outras mesmo coisas. assim, E em aí volta. relação às matérias, são as matérias padrões mesmo, né? Português, matemática, É tudo que ciência, você vê no ensino fundamental, né? No caso, para quem vai prestar a prova do ensino fundamental, e sim, tudo que que você vê compete no, ao no primeiro, ensino segundo e médio. terceiro ano do ensino médio Ensino no médio. Brasil. Tá, ok. Tá, e na questão dos professores, como é que os professores podem fazer para poder ajudar no projeto também? Então, todos os professores são bem-vindos, tá? Deixando aqui esclarecendo, né, que é um trabalho voluntário. Então você não vai receber por isso. Na verdade, o que você vai receber é um feedback da resposta de ver o seu aluno se formar. Sim. Então você vai entrar em contato com a coordenação, né? Eu vou deixar aqui um telefone. Pode falar o telefone agora? Pode, Eu pode, vou pode falar. falar que eu boto também aqui, eu vou botar também por escrito, mas pode falar. Isso, eu mando para você, mas aí não custa nada Sim, falar, né? claro. Você vai entrar em contato através do número 964-333-315. Esse é o telefone da nossa coordenadora, a Regiane. E aí você vai se identificar lá, vai falar de que matéria, eu tô igual colega, tô igual aluno, matéria. Você vai dizer de que cadeira você é, né? Sua formação, é importante que você já esteja formado, né? Ou porque é assinado um contrato de voluntariado, né? Para Sim. ficar, eu disse que vou. Não é assim, eu disse que vou, Aham, né? sim, sim. Então você assina lá, ela vai fazer uma entrevista com você, com o professor, né? E você assina um contrato e disponibiliza um tempo da semana. A aula do voluntariado é uma vez na semana, por exemplo, eu dou aula às terças-feiras. No primeiro tempo, eu fico do primeiro tempo até o segundo, aí entra outro professor. Nós temos lá a questão de se por acaso o professor se atrasa, trânsito, alguma coisa, temos um grupo que a gente vai entrando em contato, Sim. entendeu? E é isso, é E força de assim, vontade, querer na fazer, questão, entendeu? como você falou que é voluntariado, não tem nenhum tipo de ganho, nenhuma ajuda de custo, nada, né? Não, não Não tem, tem. não tem, não Como tem. é. Atualmente não tem. Já fiquei, Dá. Ah, muito antes, até fiquei sabendo que tinha, mas assim, no meu caso, eu sou muito espiritualizada, então no meu caso eu fui por caridade. aquela coisa de ajudar mesmo, né? As pessoas se Isso, falei, formarem. o que que eu tenho em mim que eu posso ajudar o meu Sim, próximo? aham. Aí Sim. juntou um bem, um querer fazer melhor, né, para alguém que realmente precisa. Sim. E aí apareceu no meu caminho apareceu o Enseja. E Então assim, é o dá que eu para faço. conciliar o teu trabalho normal Tá, com a aula? Dá pra dá para fazer. conciliar, dá para conciliar. E tem assim, o contrato que você faz, ele não tem tempo de terminar. Vamos supor que você é professor, né? Eu consigo sim dar aula lá. Você vai lá dar as aulas e tal. E em algum momento da sua vida você precisa sair para fazer uma especialização ou o teu trabalho que igual nós tínhamos uma professora lá que ela trabalha na rádio comercial, né? Sim. A professora acho que era de redação, uma coisa assim. Ela ficava nessa, ela ia lá, fazia a parte dela, né? Como jornalista também, né? Ela é redatora. E às vezes ela precisava estar em Luxemburgo. Então, na semana que ela tinha que estar em Luxemburgo e não Ah, sim. podia Aí não dar a tinha aula, né? aula, Aham. a gente perguntava no grupo: algum professor está disponível? Às vezes eu ia cobrir o horário Sim, dela. Eu sim, ia sim. lá, às vezes eu estava próximo de casa, eu moro a 8 minutos dessa faculdade. E aí eu ia lá, dar Sim. aula no período dela. Ou então até mesmo pessoas que chegam em determinado momento, sai, depois volta, entendeu? Não, Sim. não é um voluntariado, mas não é uma É prisão, porque né? aquilo, às vezes são professores que estão aqui, né? Não conseguem entrar na área e é uma forma de. É uma forma de conseguir entrar para ensinar, né? Também, né? Por mais que não Sim, seja sim. remunerado, mas, né? É, Tá fazendo ali, às vezes, o que gosta, né? De
quer dar aula e E temos tal. professores também que já dão aula aqui em Portugal, né, em escolas, que às vezes também querem participar para contribuir, né, com Sim, sim. essa questão Aham. do imigrante, né, porque a gente está falando de alunos que imigraram, então a dificuldade para ter um tempo de estudar, né? Imagina você imigrante tendo que trabalhar e ainda tendo que procurar um ensino, né, convencional, vamos falar assim, Aham, né, um ensino sim. É, de estar convencional. ali na sala de aula todo dia, né? Não é a mesma coisa, né? Exato. Sim. O professor em si, ele não está todos os dias, né? Porque nós somos voluntários, então nós temos cada dia da semana vai sendo distribuído entre os professores. Sim. Mas o aluno, é interessante que ele vai estar conosco de segunda a quinta-feira. Uhum. Então são 4 dias na semana. Sim. 4 dias na semana você vai ter essa Tá. aula. E seja aqui em Lisboa, né? Falando a nível de Lisboa, Uhum. a gente trabalha atualmente assim. Ok. O professor também tem que apresentar a formação dele, né? Não basta É só, bom, eu né? É sou bom que professor e. ô, eu acho que é o mínimo, né? Sim. É o Não, mínimo, porque pode né? chegar lá, né? Ah, eu sou professor e tal, mas não tem nenhum comprovante, diploma, nada, tem que ter comprovação, né? Não, é bom Disso. que Aham, tenha. sim. Claro Aham. que a nossa coordenadora vai receber as pessoas que querem ajudar de bom grado, entendeu? Com certeza. É uma pessoa que está sempre envolvida com as coisas da cultura aqui. Ela já tem Sim. 10 anos que ela mora aqui em Portugal, então falar igual o carioca fala, já tá casca grossa, né? Como é que É funciona? verdade. É verdade. Desculpa, né, estar falando assim, mas eu não consigo ser tão, como é, tão formal. Eu gosto Sim, muito de não, falar. é assim mesmo. Eu também sou carioca também, carioca tem que ser assim mesmo. Né? Desde que Não eu tem seja jeito. entendida e compreendida, tá tudo bem. Sim. Você já chegou a dar aula aqui em Portugal, não? Em escola Não, comum, não? não, Não. não, porque como eu falei, né, no início do vídeo, quando eu cheguei, eu fui trabalhar como cuidadora de idosos, né? Depois Uhum. eu consegui emprego em outro lugar com outra coisa, e aí agora Sim. terminei uma formação em outra área. E então assim não direcionei mesmo dar aula em escolas aqui em Portugal, né? Mas Só assim, foi você a acha que, experiência que eu que tenho dá no para Brasil. uma professora que vem conseguir dar aula aqui em escolas? É, professoras brasileiras Tá, mas conseguem dar aula em escola portuguesa? dá, consegue, mas é aquilo. Você vai ter que o professor vem formado, traga, por favor, o seu diploma já com apostilamento de AIA, porque Uhum. senão vai dar muita dor de cabeça para você fazer uma Ah, equivalência sim. disso, Uhum. né? E é possível, claro que é possível, é muito possível, mas é que eu preferi investir em outra carreira, Sim, então, sim, sim. né? A pessoa Eu consegue costumo vir até para dar brincar, aula né? também, né? Eu costumo até brincar, que eu falo, bom, agora eu tô bem, eu tenho duas profissões no Brasil, uma aqui em Portugal, É então quando eu verdade, estiver né? lá faço isso. Mas é brincadeira, o que tiver, eu tô, É né, é verdade, é isso. Mas verdade. dá para fazer, dá para continuar os Sim, estudos também, já que fazer uma pós-graduação, mestrado na sua área, entendeu? Também dá para fazer, sim, sim. entendeu? Mas não deixa de trazer o seu diploma É, com a. apostilado, eu acho que qualquer diploma que você tiver tem que trazer apostilado, né? É diploma, é certidão, tudo isso tem que ser apostilado. Quem vem tem que Tem que ser trazer apostilado, apostilado. Porque é um né? acordo, né? Já que a gente tem direito a esse acordo, vamos usar, né? Que ninguém vai Sim, poder claro, reclamar que a claro. gente não fez, Sim, né? sim, sim. É, assim, é bem interessante, porque eu não sabia desse acordo. Esse é um acordo do governo brasileiro com o governo português, né? E assim, eu não sabia desse acordo e acho que, assim, é um bom caminho, né, para quem tem esse desejo, né, de terminar, de conseguir concluir. É um jeito rápido, fácil, né? É, assim, fácil entre O aspas, né? Que você tem projeto que do estudar, né? Enseja, Mas é, é um jeito mais fácil que o tradicional, né, no caso, né? o projeto do Enseja, ele não é só com o português, com o governo português, ele é com o mundo, com os governos do mundo Ah, sim, todo. você Onde falou que tiver são vários. brasileiro, Aham, sim. aonde tiver brasileiro, tem lá Você tem como você pode fazer isso. acessar. E aí por exemplo, nossa coordenadora, ela é uma pessoa visionária, então ela criou, ela conseguiu um espaço, né? Tem tudo ali, né, para receber esses alunos. Mas, como eu falei também, não impede de você fazer um grupo Sim, por aham. conta própria. Agora tem que ter responsabilidade, Claro. né? Ter responsabilidade para depois, amanhã ou depois, não pode ser cobrado, tanto que os alunos não pagam mensalidade Uhum. de nada, entendeu? É Não, uma não coisa paga bem mensalidade. voluntária mesmo, né? Até na parte de. Exatamente. Né? O que de repente pode acontecer é uma ajuda de custo, perdão, não é essa palavra, é você pagar uma inscrição apenas para você
pagar o material que vai ser usado com você em sala de aula. Sim, Nós temos lá o nosso armário com folhas, lápis, borracha, e isso gera um custo. Então, sim. isso gera algum custo para o aluno, que às vezes o aluno chega assim, ontem mesmo eu apliquei perdão, eu apliquei uma aula que alguns alunos não tinham. Coisa Legal. simples, uma Uhum. borracha e um lápis, entendeu? Então, não, peraí, toma aqui, ó, é É bom seu. E aí ter a gente alguma vai coisa, tá? dar. A gente não pega de volta, entendeu? Eu falei, não, toma aqui, ó, a borracha, entendeu? Aham. É para isso, é um ajudando o outro, Sim, entendeu? A sim, sim, melhorar. sim. É uma coisa que eu não sei se você falou. Você falou que tudo bem, é gratuito e tal, mas a prova em si também não é pago nenhuma taxa, né? Você faz inscrição e A não prova paga nenhuma no, taxa. isso, a prova no exterior é gratuita, Tá. mas se você estiver no Brasil, Sim. No tem Brasil é uma pago, né? taxa. Sim. Então, eu até aconselho você sair do Brasil. Não, tô brincando. Eu ia falar, você sai do Para ir fazer a Brasil. prova, né? Diz Mas uma é coisa, eu não isso. sei se você tem esse acesso, mas tipo assim, você não sei se você pode me dizer isso, mas comparando a educação do Brasil com a educação de Portugal, você vê diferenças? Você acha que aqui é melhor do que lá? Como é que você tem alguma percepção sobre isso? Leandro, a gente vai esbarrar numa questão histórica agora, né? Porque Hum. veja bem, o ensino no Brasil não é que nós temos professores ruins, não é isto, tá? A nossa cultura se tornou uma cultura do imediatismo. Uhum. Então, quando você vê um aluno que ele é organizado, ele faz todas as tarefas que o professor pede, ele é aquele aluno que usa a biblioteca da escola, né? E eu estou falando porque eu já fui aluna, né, um dia, né? Sim. Todos nós já fomos. Uhum. E eu vivenciava isso demais. Você é aquele aluno um pouco desprezível pelos outros alunos, né? Do tipo assim, não sei não, que não sei, né? Vai muito. Uhum. Infelizmente, não dá para você comparar comparar do tipo assim, chegar e dizer para você, ó, no Brasil o ensino é melhor, ó, em Portugal o ensino é melhor. Todos os dois sistemas de ensino vão ter alguma falha, Sim. tá? Agora, uma coisa que é muito interessante aqui em Portugal, que vou falar um pouco a nível de faculdade, é que quando você vai prestar a prova para entrar em alguma faculdade, você já é direcionado praticamente, como acontece nos Estados Unidos, a estudar sobre determinada matéria que te leva até lá. Uhum. Nós, no Brasil, somos preparados, estudamos muito para saber de tudo um pouco. Então, por exemplo, para você conseguir. Eu fui aluna, eu consegui passar na faculdade da UF, né, que é em Uhum. Niterói, para História. Mas eu prestei prova de química, de física, de tantas outras matérias que ao longo não Sim. usei. Aham. Sim. Entendeu? Então, enquanto isso, é um ponto positivo aqui em Portugal, porque você estando com o seu 12º ano aqui, você vai se preparar para prestar uma prova aqui, você tem uma escolha. Se você escolher humanas, eles vão te dar 3, 4 opções de que tipo de prova você quer fazer. Sim, E sim. aí você pode escolher geografia, literatura, filosofia, né? Você vai ter que optar por 2 ou 3, dependendo da faculdade, que você quer prestar a prova para mostrar que você tem um conhecimento naquela Sim, área, aham. né? Já no Brasil, o Sim. Eles já ponto te é um ponto direcionam meio que positivo, para um porque veja perfil, bem, né? mas é um ponto positivo que você treina o lado do seu cérebro que Aham. não está muito acostumado com Sim, algumas aham. matérias. Sim, Tá? sim. O pessoal de exatas, eu vivo isso no dia a dia. Uhum. Tem alunos que são mais habilidosos com matemática que às vezes não entendem uma ironia Sim. quando chega na aula de português. O que é Aham. ironia? Vou botar uns textos aqui, separe as frases que são irônicas. O cara olha e não vê Não sentido entende, naquilo, aham, porque sim. ele tem já um pensamento dele é mais analítico, Sim. né? Mas, enfim, mas aí nós brasileiros nesse ponto, a gente acaba tendo a oportunidade de experimentar, né? Experienciar uma coisa que de repente você não vai mais usar, mas você vai ter que aprender. Sim, Entendeu? sim. Eu tenho que aprender. E assim, eu não. Quanto à literatura de português, você vai estudar os grandes clássicos e aí cada um vai voltar, vai puxar a farinha
o seu lado, né? No caso, no Brasil. Então, são essas diferenças. Mas quando você traz uma criança do Brasil para estudar aqui, o impacto não são as matérias, tá? O impacto não são as matérias que o professor coloca, porque a regra de português, isso é importante falar muito. Depois que foi feito o novo acordo ortográfico, para que se a língua portuguesa não se perca, né, não saia perdida por aí, né, você tem uma resistência muito grande na Europa de ver professores corrigindo textos. Eu já vi professores corrigindo texto para colocar do jeito que é falado aqui. E aí tem gente que levanta a bandeira. Eu fui num lançamento de um livro sábado passado. Muito interessante o livro, né? Fala sobre músicos, e aí tem um manifesto, assim, tipo, uma nota, né? Antes da capa, escrito assim: contra o acordo ortográfico. Eu falei, gente, mas é um acordo. Ninguém está dizendo que você tem que falar desse jeito. É um acordo para a língua não morrer. Senão daqui a pouco vira igual daqui a uns anos. Foi feito estudos científicos que daqui a um tempo a língua portuguesa é assumida do mapa. Talvez você, Leandro, não veremos isso. Por quê? Porque como é que fala? O que é coloquial, né? O comum do dia a dia, vai modificando muito a linguagem, porque a linguagem... Você vê na diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal, né? É totalmente Exatamente. diferente. E que tem toda a lógica quando você está aqui. Sim, sim. Eu levei um tempo, quer dizer, uma história engraçada. Eu levei um tempo para assimilar que X-ato era estilete. Sim. Né? Eu fui aprender na prática, trabalhando com vários colegas. Me passa o X-ato. Eu ficava, como é que se escreve isso? E aí a pessoa escreveu para mim, piorou, né? Porque é X. É com X mesmo? Ato. É com X. Aí eu falei, eita, nós, me mostra. Aí eu falei pro colega, pelo amor de Deus, me mostra. Aí quando me mostrou, eu falei, estilete. Um estilete, rapaz. Por que não disse que era um estilete? Ou seja, eu aprendi que é X-ato. Eu sei que no meu país é estilete. Eu chego no meu país falando X-ato, ninguém vai me entender. Ninguém entende, sim. Né? É igual a questão que eles usam muito o voz, né? Sim, as conjugações. Mas eles já não usam, mas eles já não conjugam muito bem o gerúndio. Você não vê um português dizendo que eu estava bebendo, eu estava andando, eu estava comendo, eu estava a beber, né? Eu estava a beber, entendeu? Aí, às vezes, numa mesma frase, mas eu tô falando, gente, isso não é uma crítica, isso é cultural, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, daqui a pouco vai ter gente aí, vai ter uns haters aí no seu canal, dizendo, lá, aquela professora falando mal. Não tô falando mal, eu tô falando na minha posição de professora, que o professor ele está em constante aprendizado, ele não está em constante ensinamento, como as pessoas acham que é. Pelo contrário, eu só posso ensinar se eu aprendo. Então, eu estou falando uma questão de absorver a cultura desse lugar. Eu, enquanto brasileira, não vou falar para o Leandro, jamais vou convidar você para tomar um sorvete e vou dizer assim, eu gostava de tomar um sorvete contigo amanhã. Eu não vou usar o tempo, eu não vou usar esse tempo para você. Eu vou dizer para você sim, eu gostaria muito, ou eu gostaria de tomar um sorvete com você amanhã. Porque eu consigo colocar número, gênero e grau numa é diferente, ordenado, né? A forma que a gente faz. Mas aqui é muito comum você olhar para o outro, um colega, mesmo no seu trabalho, e dizer, pô, eu gostava de tomar cerveja depois do trabalho. Aí você, um brasileiro, principalmente carioca, que gosta de rir de tudo, fala assim, se gostava, não gosta mais. Então como é que ele vai tomar cerveja que ele não gosta mais? Pelo menos a minha cabeça é incrível. Eu vou fazendo umas miscelâneas aqui. Então, Leandro, assim, como eu estava dizendo, da criança... que vem para cá, 10, 11 anos, adolescente, os adolescentes acho que até sente mais, a questão não é nem a disciplina na escola. Disciplina, porque matemática não vai mudar, a física não vai mudar, até que apareça um gênio para mudar, não vai mudar. Agora o português, mas, não, as regras de português também não vão mudar. É a mesma, porque existe o acordo. O que você vai encontrar é uma resistência do povo português a manter uma tradição coloquial. Que ele não consegue entender, como o brasileiro entende, que eu, numa redação,
no Brasil, não vou escrever uma redação como eu falo no meu dia a dia, com meu vizinho, Aham, com sim. você, como eu te dei essa entrevista. Dificilmente eu vou estar falando desta, né, fazendo uma redação Sim, falando claro. desta forma. Eu Aham. vou usar umas concordâncias verbais ali, vou Sim, tomar mas coisa mais cuidado formal, ali, né? Aham, uma sim. coisa com o tempo do verbo, Sim, aprender a claro. pontuação. Aqui eu acho incrível que todos os As aqui são craseados. Uhum. Todo A aqui tem crase. Eu falei, gente, como assim? Né? Então, assim, eles têm uma resistência, porque é um país muito antigo, né? Não é velho, não, Sim, velho é. sou eu. É um país muito antigo, entendeu? Que tem uma resistência muito grande às modificações. Não, é um país que ele não, apesar de receber inúmeros imigrantes, eu não estou falando só Sim, é. de brasileiro, apesar da comunidade brasileira ser uma das maiores aqui, se eu não me engano, a primeira ou segunda maior comunidade é o Brasil, aqui em Portugal, mas eles são muito conservadores, a Sim. palavra é essa. Uhum. O que não está nada errado, mas existe um conservacionismo que agride. É, talvez acho que é uma forma de tentar manter a cultura deles intacta, né? Não deixar tanto sofrer mudanças, né? Na cultura. Então, de repente, por isso eles são mais fechados nesse quesito, né? Mas aí você entende que enquanto você pega, assim, você tira a experiência de um português que vai ao Brasil, a gente o recebe, se bem que o povo brasileiro, né, não tem igual no mundo, mas a gente recebe ele do jeito que ele fala e Ah, não sim, questiona. é. Não, O sim. máximo, o máximo que pode acontecer, que a gente já viu ao longo dos anos, é você apelidar lá o Portuga. É, sim, sim. Mas é com carinho, não é Sim, xingando, sim. É, no Brasil você né? abraça mais, né? Qualquer cultura que vem, você, o pessoal abraça, né? Isso aí é Ah, lá, fato. vamos supor, se você tem um amigo que era que é da China e vai morar no Brasil, você tá lá, ah lá o China, Sim, entendeu? isso aí. Ah, eu vou no China, a loja do China. A loja do China tem nome, mas o brasileiro já disse que é do É, já é China. logo do Parece que o China. China é o único empresário. É muito legal, parece que o China é o único empresário dono de Sim, tudo. sim. Aí você vai, eu vou lá na loja do China, né? Uhum. Mas não é de forma pejorativa, para ofender, Sim, para gritar. claro. Nunca é, né, Leandro? Então, assim, eu acho que a grande. Inclusive, eu quero deixar um beijinho aqui para Dani, que é sua amiga, que é minha Ah, amiga de sim. infância, Ah, que é? fez a gente. Pô, legal, É, sim. Ela que não, a fez a gente fez. ponte, né? Sim, sim. Depois você pergunta para ela, a gente aprontava É. demais Pô, na legal, infância. legal. Nossa, é roubar brinquedo do coleguinha, do vizinho, para brincar de polícia e ladrão, a gente fazia. É. Ela vai lembrar disso, ela vai lembrar. Depois você fala para ela, vai ficar registrado aqui. Era muito maneiro. Então, eu perguntei para ela, né, se os filhos dela se adaptaram. Não, tá tudo bem na Aham. escola, mas com certeza ela deve ter uma ou outra história ali para contar. Se bem que ela está aí no Porto, e Porto e Lisboa é igual ao Rio e São Paulo. O pessoal Ah, tem sim, uma, é. né, É igual o um ou Vasco e outro, Flamengo. né? Você só conhece isso em Portugal, né? Vem um para Lisboa ou Porto. Exato. Eu fui em Gaia, o pessoal de Sim. Gaia queria porque queria que eu morasse em Gaia. Toda loja que eu É. entrava na Vila Nova de Gaia, o português não me conhecia, a portuguesa não me conhecia. Uhum. Você vem da onde? Eu falei assim: ah, não, eu sou do Rio de Janeiro. Ah, que bacana, tá morando aqui. Eu falei: não, eu moro em Lisboa. Ah, não moro em Lisboa, não. É, Vem não, tem essa morar aqui. rivalidade, né? Porto e Lisboa, né? É muito É verdade. engraçado. É. Bia, Mas então assim, assim, pra gente também não estender mais, vamos. Eu só queria te pedir o seguinte: tem mais alguma coisa que a gente precisa comentar, que não foi falado, que você queira acrescentar? Fica à vontade pra gente poder também não estender muito mais o vídeo. não, tá. O meu. A minha dica, né? Não para de estudar. Essa é a minha dica. Não pare de estudar, porque estudo, conhecimento não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem no banco, tá? Uhum. Pode parecer piegas, né? Clichê, como o pessoal Sim, fala, mas o estudo ele abre muito a sua cabeça para muitas outras coisas, você ter visões diferentes, de pontos de vista diferentes e conviver com pessoas diferentes, né? E aceitar modificações. Então, assim, estudar nunca é demais, entendeu? Nunca, nunca é e nunca será demais, sim. tá? Então, venha para o Enseja. Se você não conseguir estudar sozinho, tem uma equipe de professores te esperando, entendeu? Para ouvir, tem dia que o aluno fala, professor, eu não quero, não dá para estudar hoje. Eu falei assim, então vou passar um pouquinho de coisa aqui e vou te ouvir. Então, é aquele aluno que precisa desabafar um pouco, às vezes, né, do dia a dia, a gente também recebe. Isso faz toda a diferença. Então, vem estudar, vem para o Enseja, entendeu? Venha para o Enseja você também.
É Entendeu? É verdade, é isso. verdade. É uma coisa importante, é o estudo, e se você tem essa possibilidade de terminar o estudo estando aqui, né? É mais fácil, Tremendo. né? Então, Espalha seu canal, espalha essa sim, informação para seus amigos. Com certeza você deve conhecer pessoas aí que não terminou o 12º ano, sim, né? sim. Monta uma equipe se não tiver um polo aí em Porto do Enseja, monta uma equipe. Olha, o resultado é maravilhoso, Sim, maravilhoso. sim, sim. Tive um aluno, dá tempo ainda de falar alguma coisa? Dá. Tem Tive, tem tá, um mais uns 10 tempinho rápido. minutinhos. Ah, tá bom. Eu tive um aluno que ele veio do interior de Minas Gerais. Hum. Com aquele sotaque bem do interior, imagina. E na primeira aula de espanhol, na época minha esposa é professora de espanhol e ela estava lecionando espanhol para a turma, e eu estava de plateia, e aí eu também já fui aluna dela de espanhol, por isso. Ah, E eu estava de plateia lá, aí ele ouviu, aí no final da aula ele falou assim, professora, para ela, né, pra gente, lá, ele falou, professora, posso ser muito sincero? E com aquele sotaque do interior, você sim. bota no Google Maps, a casa dele fica no meio da selva mesmo, só tem a casa dele, de onde ele Aham. veio. Fazendão enorme, 3 horas para chegar lá, enfim, eu não entendi nada. Aí eu de plateia falei, como assim você não entendeu nada, menino? Aí ele, não entendi nada, professora, desculpa. E ele tinha acabado de ter aula de história comigo, né? E quem tinha montado a aula da professora de espanhol, porque eu estava num nível que a professora de espanhol já me colocava para fazer a montar a aula, né? E ela corrigia, então, não, Beatriz, isso aqui está errado, essa conjugação é essa, então passava por ela. Sim. Aí eu falei, caramba, eu pensando, né? Porque ele não sabia que tinha sido eu que tinha montado a aula e quem estava dando a aula era ela. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu, enquanto aluna de espanhol, devo ter complicado mais a cabeça desse Aham. menino. E fiquei arrasada, fiquei triste. Aí a minha esposa chama-se Ana, aí a Ana olhou para mim, não, calma, que com o tempo você vai entender. Saímos de lá e eu, Ana, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Esse menino ele tem que entender, ele vai para a prova, ele não pode ficar sem saber nada, não sei o quê. E aí eu falei assim, olhei, revisei a minha apostila, eu falei, Ana, já descobri o que está errado. Não é a apostila, também não é a forma de ensinar. Tá tudo correto aqui. Tá faltando aqui uma diversão. Sim, sim. Aí, ela, como assim diversão? Eu falei, um joguinho. Tá faltando um joguinho, um jogral. Vamos colocar assim na linguagem do professor. Tá faltando um jogral. Aí eu baixei no celular mesmo, no telemóvel, eu baixei um joguinho que era um peixinho que conversava com outros peixinhos, mas tudo em espanhol. Uhum. Comecei a printar a tela quando tinha os diálogos. Eu tive que jogar, né, gente? Eu nem gostei, né? Eu tive que passar tempo. Aí tinha toda uma história Aham, de Homem sim, da sim. Neve, e o joguinho ele era todo voltado para uma história chinesa, então tinha várias coisas que caía, que tinha tudo a ver com história. Eu falei, eita, que eu vou aproveitar isso aqui para tudo. Aí eu fui, baixei o joguinho para mim, não baixei para ele não, baixei para mim, Sim, sim. baixei para mim e comecei a printar a tela e comecei a colocar nas futuras apostilas junto do que a gente seguia do Enseja Sim, o mesmo, que tem do sprint, né? Enseja, os prints. Aham. Então, aquele colorido, aquela alegria, aquela coisa. Olha, Sim. posso te falar? Hoje esse rapaz, ele conseguiu passar, né? Ele passou na prova, já está com o diploma dele, ele conseguiu tudo. E hoje ele já está no curso de francês. Aí, que legal. Mas é. É porque foi uma E na, coisa que chamou a atenção dele, né? De repente, né, na pertinho de segunda alguém aula, diferente. e já na segunda aula, ele estava admirado com ele mesmo, que ele já estava traduzindo espanhol, na segunda Sim. aula. Aham. Então é aquela importância do professor. Não pensa assim, não é que você não seja capaz de fazer sozinho. Vai conseguir, mas vai ser mais doído, vai ser mais Sim, claro. dolorido, vai ser mais difícil. Vai lá. Se você estiver aqui nas arredores de Lisboa, Amadora, Massamá, Cacém, Sim. os bairros aqui perto de Lisboa, o bairro aqui chama Campo Grande, é tão pertinho, sempre tem um comboio, um metro, um autocarro que você consegue chegar nessa faculdade. Ela é de livre acesso, o portão está sempre aberto. Ninguém vai ficar lá te perguntando para onde Sim. você vai, sabe? Aqui Aham. você entra. Eu vou deixar E também o endereço da faculdade. Você me passa, que eu vou deixar também aqui na descrição o sim, endereço da faculdade. E eu posso deixar teu arroba também? Tu tem Instagram? Pode deixar teu arroba pode. também? Olha só, eu não tenho Instagram, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui dar um voto de confiança para esses alunos que querem estudar. Eu vou deixar meu número pessoal,
que também é o WhatsApp. E aí você fala assim: eu assisti a live do Leandro e quero estudar, como é que eu faço? Sim. Aí eu direciono para o link, mando para a coordenação, faço. Essa é a minha contribuição aqui. Então Tá. anota aí: 926 862 898. Professora Beatriz, bota lá, história, e me chama no WhatsApp, se identifica que viu a live do Leandro para ele ganhar Sim, ponto, sim. deixa lá Ah, o sim, é like, verdade. distribui para ter mais visualização, entendeu? Que a É isso. gente consegue orientar o aluno. Não, excelente. Beatriz, obrigado de verdade. Assim, a gente vê o seu amor pela educação, Ah, né? Por fácil, gostar de, fácil. de, de ensinar e assim, isso aí, né, não tem preço, né? Eu acho que assim, a gente precisa de pessoas que queiram realmente se dedicar, estudar, porque, como eu falei, a educação é a base de tudo. Então, você precisa se dedicar. Se você tem esse desejo de terminar, né, seus estudos, vai lá, tenta procurar, entra lá no site do Enseja, vai estar na descrição também aqui o site do Enseja, vou deixar todas as informações na descrição para você que quiser saber mais a fundo. E também se tiver mais alguma dúvida, você deixa também nos comentários aqui, que aí eu tento responder, ou então vejo se a Beatriz também depois pode entrar lá e responder e tal. E conforme fosse surgir muitas dúvidas, a gente depois, mais para frente, marca uma outra conversa só fazendo sobre as dúvidas. Tá bom? Tá bom, Leandro. Eu agradeço o carinho, a paciência, porque foi difícil marcar um dia pra gente, né? Não, é assim Quando você mesmo, podia, eu né? não podia. Quando eu podia, você estava Sim, enfim, mas a sim, é gente verdade. conseguiu. É que o nosso tempo aqui é muito corrido, né? Mas valeu muito a pena. Acho que isso vai ajudar muitas pessoas, muitos brasileiros que estão aqui e têm desejo de voltar a estudar, né? Isso já ajuda. Com certeza, não para não. Ok. Gente, obrigado para você que assistiu até aqui. Não esquece, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Não deixa de entrar lá no site do Enseja, né? Buscar informações. Na descrição vai estar tudo lá informando. Obrigado, até o próximo vídeo e tchau.